Arro, energias positivas pra você, começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que é hora de expandir a consciência aqui na rede SPTV. Essa hora maravilhosa. A gente joga a sementinha e você faz sua parte aí. Já convite que tá no YouTube? Bom, nos ajuda. Se inscreva, compartilha, deixa um comentário. Seja generoso, cara, com a humanidade. Vamos propagar esse conhecimento. Leva, distribui apenas para uma pessoa. Já tá mudando o universo, né? E hoje um papo muito bacana aqui no nosso universo. Como pode melhorar? Meu amigo João da Fraternidade 947. E aí, João, beleza, meu jovem? Tudo ótimo, irmão. Muito obrigado pelo convite novamente. E a gente até conversou antes, né, para o que a gente ia debater aqui, trazer de expansão de consciência. E você falou, não esquece isso, lá na hora a gente desenrola. Já tá preparado. Eu falei, então vamos. Vamos que vamos, então. Lembrando que nosso programa acontece toda quarta-feira na rede SPTV, a hora de expandir a consciência, o universo, como pode melhorar. João, então vamos falar então da medicina da floresta, ayahuasca. É uma ferramenta, você vê como uma medicina, como é que você enxerga a ayahuasca? Irmão, a medicina, ela... O nome por si só já diz que ela é uma planta professora, que ela ensina pra gente o caminho que a gente deve seguir. Mas ela por si só, ela não faz nada. Não faz sentido, não é tirando o poder que ela tem, mas ela não tem o papel que ela tem na nossa vida. Ela é insignificante se a gente não seguir aquilo que é passado. E ela só faz, a única coisa que ela faz, essa planta, né, que é uma planta de poder, é trazer aquilo que está dentro da gente, se conectar com o divino, que é justamente, eu vim no meio do caminho pensando sobre isso. E a medicina, ela tem esse papel importante de justamente romper essas camadas que a gente vive. Porque assim, eu me recordei daquela conversa que a gente teve sobre o eu sou, o poder da liberdade, né? O livre-arbítrio que a gente tem na vida, se de fato a gente tem ele. E a medicina, ela faz esse papel importante. A ayahuasca, para mim, ela é um papel importantíssimo, só que ela não é suficiente, não é suficiente se você não der a seriedade que ela realmente tem no papel do mundo. Como que, assim, porque Deus trouxe esse conhecimento pra gente, por quê? Então, assim, as pessoas, tem muita gente que toma ayahuasca, eu acompanhei esse período todo, pessoas que iam, comungava, tinha expansão e a questão de uma fração de segundos depois já estava tomando uma atitude totalmente contrária ao que a medicina trouxe. Só que assim, não é trazer julgamento, é uma reflexão que a gente precisa de... Ponto de vista, né? É uma reflexão que a gente precisa de entender justamente da questão do livre-arbítrio. Que a medicina, ela traz justamente o poder da liberdade que a gente vai executar. Porque assim, o livre-arbítrio, pra gente entrar nesse ponto, o livre-arbítrio, ele tem, até naquela nossa conversa que foi passada, que a gente não teria o livre-arbítrio num determinado ponto, né? Como por exemplo, eu, João, eu não tenho livre-arbítrio. Eu sou a parte do divino, eu tenho. Mas a partir do momento que você decide já ser o João, você já teve o livre-arbítrio. De ser você mesmo. De ser você mesmo. Só que assim, eu tava pensando como que a gente poderia trazer para as pessoas, porque essa conversa é justamente isso, né? Trazer para as pessoas uma forma prática, além da medicina, porque a medicina é um papel importante, mas a gente fazer uma atividade prática para poder a gente se conectar com o divino. Porque assim, as pessoas, elas falam de a conexão com o divino é você ajoelhar e orar. Só que a gente precisa de entender que esse ponto ele é importante, mas a gente tem que compreender primeiro o nosso espaço geográfico, o nosso ambiente que a gente está vivendo, que ele é uma caixinha. Isso aqui, por exemplo, a gente está dentro de uma caixa. E essa caixa, ela limita a nossa conexão com o divino. Por que ela vai limitar? Porque a nossa conexão com o divino, ela está ligada à natureza. A conexão com a terra é o que vai trazer pra gente essa liberdade, o livre-arbítrio, se conectar com o livre-arbítrio, o interno que é o divino.
Não é à toa que se você colocar os pés, já tem vários vídeos que já mostraram isso, se colocar os seus pezinhos aí, tirar o sapato e pisar lá na terra, você vai mudar a sua frequência, porque a terra ela tem uma frequência única, né? e a gente ressoa, a gente tem que voltar a ressoar a terra. Porque quando a gente fica dentro do nosso quadradinho, existem vários elementos que vão estar tirando a nossa conexão com o divino. Celular. João, mas sim, pra mim, né, por esse ponto de vista, a grande questão que eu vejo é que se fala o divino como fosse algo separado, né? Pra mim o divino é você mesmo, né? Sim, essa questão, a conexão com o divino é você se conectar com o seu interior, a sua essência. Inclusive tem filósofos que falam da questão de você, essa sua conexão, ela tá atrelada à necessidade de ter uma validação. Pertencer. Pertencer. Tipo, meio que se desconecta, né? Assim, desconecta, como você falou, o divino ele tá fora da gente, na realidade ele tá dentro de nós. Então assim, voltando à questão da gente viver na caixinha, a questão do celular que eu até trouxe, de tudo, você vai se desconectando. Porque, por exemplo, você vai tomar uma decisão agora. Preciso tomar uma decisão e como que eu vou saber se o meu livre-arbítrio está realmente sendo executado nesse momento? Você tem que se conectar com o seu divino. Como é que você vai saber que você está conectado com o seu divino? Você precisa de entender que se os valores eles são conectados à evolução do universo, você está conectado com o divino. Aí, mas o que é isso? Toda atitude destrutiva, ela não está conectada com o divino. Porque aí nós vamos entrar justamente na questão da dualidade, que é aí do bem e do mal. Alguns filósofos falam que o próprio mal, a execução do mal, é uma ferramenta para você aprender a se conectar ao bom. Só que é uma oportunidade que se diz para você se conectar com o bem, é a ferramenta do mal. Só que essa dualidade, se você for levar para esse lado e você se der a oportunidade de ficar vivendo desse lado mal, o universo ele vai se destruindo. Não tem como a gente destruir o universo. Não tem jeito. Isso é uma coisa que... Seria a gente dentro do universo, né? Sim, somos nós. Não tem como você destruir o universo. Só que você pode tendencionar a viver um inferno. E aí o livre-arbítrio vai justamente dentro disso daí. A sua escolha de você não viver o divino, de você não se conectar com a natureza, de você não se conectar com a sua essência interna. Aí você vai falar, poxa, mas então quer dizer que se você pegar um presidiário que matou centenas de pessoas, que fez, sei lá, uma pessoa totalmente desconexa da sociedade, ele vai se conectar com o divino só dele simplesmente ter esse pensamento? Não. Por quê? A nossa vida é que nem uma cebola. O divino ele está lá no centro e a gente precisa de ficar descascando essas camadas. E aí é justamente a dificuldade que a sociedade tem, algumas pessoas, a maioria das pessoas, desconectar esse divino, porque tem a camada social, tem a camada familiar, tem a camada da história, tem a camada aí para você se conectar à sua essência, aquilo que realmente pulsa dentro do seu coração, que é algo bom, que é algo que vai trazer evolução para a Terra, é um desafio. E é natural, e a gente volta àquela questão justamente da medicina. Não julgando quem toma a medicina e logo após alguns segundos, mas é uma tentativa. Que bom que a pessoa está fazendo isso, é uma tentativa. Não há espaço para trazer julgamentos. Você mesmo trouxe uma frase que quando você julga, você diminui. E é bacana você estar falando sobre isso, porque assim, a barra de Axis, nessa questão da decisão, né? A gente faz a pergunta pro corpo, e aí corpo? Você quer, não quer isso? Vai ser leve ou pesado? Tem uma ferramenta leve e pesado, né? Quando é leve é porque tá ok, se tá pesado tem que mudar alguma coisa. E a gente tem essa consciência da gente, né? É só questão de ativar mesmo. E a medicina é esse convite de olhar para dentro. E aí olhar para dentro quer dizer que você vai ver coisas que talvez você não queira ver. Você vai ver versões suas, né? Que talvez não são tão agradáveis. E eu entendo que a medicina ela potencializa no convite que não tem como ter fuga. Porque eu falo o seguinte, você vai, por exemplo, para uma missa. Não tá legal, vou sair.
Ah, vou pro espiritismo lá na mesa, não sei o que lá, não tá legal, eu vou sair. Ou eu tô no culto. Então a medicina não, começou, só termina quando termina. Então é um processo intenso que não tem como você fugir. Porque na grande verdade, né, eu acho que a fuga não leva a lugar nenhum. Tem que ser resolvido. Tem certos aspectos da nossa vida, ou decisões de ser tomadas, que tem que ser tomadas. Não tem outro jeito, né? Então a medicina convida e potencializa isso, o que está dentro. E é muito bacana, porque não tem julgamento, não tem culpa, não tem nada. É simplesmente vai mostrar uma versão sua da qual tem que ser melhorada. O aspecto da sua vida, né, que você precisa dar um olhar um pouquinho melhor para que você tenha o que? Uma vida plena, para esse divino ele ressurja com muita força, né? Porque você falou, às vezes vai sendo apagado. Né, com o julgamento, com as culpas, o que o fulano tal acha, quando você não faz as decisões que você quer tomar. Então você vai se apagando, ele vai ficando pequeno, pequeno. E acaba que você perde a grande sacada da vida, que é viver esse extraordinário, que é viver esse divino cada dia mais, né, João? Isso aí que você trouxe a gente precisa de tomar a decisão de qual chave seletora a gente vai definir na nossa mente. É interessante. O que você vai definir que você quer enxergar para a sua vida agora? O que você vai definir no seu relacionamento, no seu emprego, no que vem acontecendo na sua vida? Qual é a chave seletora que você vai definir? Vai ser como algo negativo ou vai ser como algo para crescer? Porque nós precisamos de entender que é um processo. E assim, quando nós falamos do livre-arbítrio, às vezes a gente fica preso à questão justamente do que a gente está vivendo agora. Achando que, por exemplo, eu tenho 40 anos de idade, eu tenho 15 anos de idade, a minha história se resume a isso daqui. E a gente precisa de entender e novamente voltar a lembrar que nós viemos de uma partícula, uma explosão, e são milhões de anos atrás. Naquela nossa conversa até ele trouxe o Daci trouxe da questão da pedra. Quantos milhões de anos foram para chegar naquela pedra? E isso aqui não é filosofia. Isso aqui é uma reflexão. Novamente, se você se conectar com a natureza, você vai ter uma ferramenta, né? E vai perceber o divino. É a mesma coisa, eu falo assim, político. Como é que o político ele vai compreender que ele está fazendo algo negativo para a sociedade? Como que ele vai fazer isso? Tem jeito? Tem. Só que ele está disposto a viver isso, porque aí você fala, mas a culpa é dele. Sim, foram escolhas dele, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. As camadas da cebola, elas vão só engrossando. Quanto mais você se distancia do seu divino, mais vai engrossando. A energia, a pessoa, por exemplo, que cai num vício de drogas, que cai comete um ato, né, mata uma pessoa, rouba. Isso é o quê? Começa com uma fagulhazinha, um pouquinho. A camada ela vai engrossando, 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 engrossando. Quanto mais tempo você demorar para você deixar de tomar a decisão na sua vida, para você não pertencer a isso, pior vai ficar, mais distante vai ficar daquilo. E o nosso desafio na Terra, a gente fica preocupado com a evolução do mundo. Não, peraí. Você tem que estar preocupado com a sua evolução. Cuida de você. Relacionamento, eu falo a mesma coisa. Você quer ter um relacionamento de excelência? Cuida de você. Entrega a sua vida ao divino. Tome atitudes que... Aí o que você vai fazer? Você vai começar a observar como que as coisas estão acontecendo ao redor. Eu falo relacionamento de um modo geral, porque a gente vive em relacionamento. Amizade, trabalho, tudo. Família. Tudo. Qualquer decisão que você tomar, se conecte com o divino. E é interessante, né, João? Porque... Não sei quando você foi em algum programa ou conversando com alguém sobre isso, né? Porque assim... Aí é muito interessante ponto de vista, né? A vida é um fluxo leve e é rápido, né? Então, qual a grande questão? Que sempre sai do fluxo, aí fica pesado, né? Porque o que você fala é interessante, né? Se eu demoro a tomar uma decisão, cada dia que passar, pior vai ser. Eu acho que a grande questão é a gente perceber, cara, eu não estou no fluxo, volta rápido. E aí a medicina nos ajuda a isso, né? Ela amplifica, ó, senão tá legal, vamos voltar pro fluxo? Porque o fluxo é leve, o fluxo é prosperidade, o fluxo é mudança. Só que por que você não está vivendo isso? Porque você não está no fluxo, você tomou uma decisão que saiu. E talvez para alguma coisa você não percebeu estar fora do fluxo. Porque essa grande sacada, quanto antes a gente perceber que estamos fora para a gente entrar nesse fluxo, né? E outra coisa bacana, gente, eu sempre falo isso, a gente não é, a gente está. A gente pode mudar a todo momento.
Né? A gente pode mudar essa chave na hora que a gente quiser. A gente tem essa liberdade. Sim. A gente pode e deve mudar, né, o rumo da nossa vida. A gente está no comando. Não é as pessoas, é você. Simplesmente esse relacionamento com você. E eu achei bacana lá do Daci. Como é o nome do local que a gente estava lá? Céu Nossa Senhora Aparecida. Mandar um abraço pro Daci, equipe, para a esposa dele, maravilhoso, que fez um exercício interessante. Que ele estava falando do centro, né? Que as pessoas querem descobrir. Ele é o centro do universo, né? E ele fala que o centro, quem vai estar lá no centro? Deus. E aí ele pediu para um dos participantes da cerimônia apontar leste a oeste, né? Norte e sul. E ele falou, ó, qualquer posição que você apontar, quem vai estar no centro? Você. Você vai estar no centro. Então que a gente possa ter essa consciência. Você está no centro da sua vida. Você tem esse comando. Você pode e deve fazer escolhas que vão ser a maior contribuição para você. Mas aí você tem que estar o quê? Consciente. O que vai ser? O que é bom para mim? O que é ruim para mim? Aí essa questão de se autoconhecer. Que aí cada vez que você se conhece mais ainda, esse divino vai aparecendo, né? E a medicina, dentro da nossa vida, existem ferramentas que potencializam isso. Temos a barra de Axis, temos a medicina, né? Temos aí a parte de relacionamentos também com os profissionais. Então, eu acho que tudo que essas ferramentas pode potencializar esse encontro com o seu divino interior, né, João? Quanto mais rápido você decidir mudar isso, mais rápido você vai atingir o que você quer dentro de você. A gente até falou sobre a questão do bem e do mal. Olha para o universo agora. E aí, qual vai ser a resposta da maioria das pessoas? Que existe mais, as pessoas vão ter mais habilidades para tomar uma atitude negativa ou uma atitude positiva. As pessoas vão falar, em boa parte do mundo vai dar uma resposta aqui negativa. Então a essência do ser humano é negativa. Então ele vai tomar essa atitude negativa. Realmente, a essência nossa, ela é negativa. Primeiro que nós somos frutos do pecado. Nós viemos, a história, toda aquela parábola, nós viemos justamente de um pecado, de uma atitude que não era para ter feito, né? Não era para ter feito. Mas Deus, na sua infinitude, ele deu liberdade para a gente escolher. Ele fica triste, ele não fica feliz em ver o seu filho tomando uma atitude negativa, até mesmo porque você destrói o seu universo, a sua versão que você está destruindo com essa atitude. Às vezes a gente fica preso, fica preocupado, muito de fora, mas quem vai para debaixo da terra somos nós. Tudo vai ficar para trás. O mundo vai permanecer. Vai continuar a evolução do mesmo jeito. Então, quando você está tomando uma atitude ruim, você está tomando atitude contra você mesmo. Aí, como então que eu faço para poder ser uma pessoa melhor? Esse é o grande desafio. Tem como. Como que eu vou fazer isso? Eu dei até aquele exemplo. Tem aqui essa caneca. Na realidade, vamos pegar o relógio. Tem um valor um pouco maior, financeiro. Esse relógio, se ele estivesse aqui em cima da mesa, não tem nenhuma câmera, não tem nada. Você roubaria esse relógio? Você roubaria? Não, vamos mudar. Você levaria esse relógio para você, sabendo que ninguém iria descobrir. Você levaria? Aí, se a resposta, eu estou dando um exemplo da questão do furto, de lograr proveito para si, em detrimento do outro, porque o outro vai ser prejudicado. É a mesma coisa de você achar eu achei um fone de ouvido esse dia no meio da rua, e eu me senti triste por ter achado. Por que eu vou fazer agora? Porque, não, eu falei assim, cara, eu achei esse fone. Alguém perdeu, tá triste, porque ela perdeu isso daqui. Verdade. Qual é o seu sentimento numa situação dessa? É de felicidade ou é de tristeza? O relógio, você ficaria feliz em levar ele para casa e ter ele para você sem ter nenhum gasto energético em relação a isso? É a mesma coisa do político. Mesma coisa não só do político, mas eu falo que é uma cadeia de atitudes. Até às vezes você no seu próprio trabalho. Verdade. Seu chefe lá, ele paga para você um salário X, só que você não entrega tudo. Não entrega. Você não entrega para poder você receber aquilo dali. E aí? Você tá roubando o quê? Você tá roubando o tempo dele. Verdade. E o seu tempo também. Você tá... Aí a gente volta novamente. Você acha que você tá prejudicando ele? Mas você é mal prejudicado. Como que eu faço então para poder ter esse sentimento de eu achar alguma coisa no meio da rua
e não me alegrar com isso. Esse é um trabalho justamente de rompimento de cebolas. Cada um vai ter uma história de vida, vai ter a forma que o mundo foi apresentado, a cultura. São vários elementos para poder chegar. Mas como que eu vou fazer isso? Se é isso que você quer, se tornar uma pessoa melhor, eu falo até a questão da ser honesto, né? Vamos tirar essa parte, vamos colocar uma coisa mais ampla. A honestidade, né? Como que eu me torno uma pessoa mais honesta? São micro atitudes. Porque para você chegar no grande, você tem que começar com o pequeno. Verdade. E é um exercício mental pequeno que você vai executando. No início vai ser difícil. Você vai falar assim, poxa, eu achei esse benefício aqui, esse fone de ouvido no meio da rua, levei e fiquei feliz. Nossa, muito bom. Ok. Da próxima vez que você achar, se conecte com a essência da pessoa, do que ela está sentindo. Qual o sentimento que aquela outra pessoa está sentindo? Ela está sentindo mal. Se fosse no lugar dela, aí você já pega e já fala, nossa, muito bom, ganhei. Mas aí você vai ter essa reflexão. Vai chegar um ponto que, quando você for tomar essa atitude, ela já não vai ser benéfica para você. Você não vai ter felicidade em ver algo negativo acontecendo no universo, uma desconexão no universo. Porque isso é uma desconfiguração que está acontecendo no universo. O universo tem uma linha para se seguir. Modo operante, vamos dizer assim, né? Então, assim, essa questão da honestidade, de você se entregar e você falar assim, cara, eu sou uma pessoa honesta. Você fala, eu sou uma pessoa honesta. Com que parâmetro você define isso? E é interessante, né, João? Porque, assim, acho que não dá nem falar, né? E é natural, né? Eu conto um exemplo pra vocês, muitos anos atrás, eu vendia na época proteção veicular. Eu tava aqui, pra quem não é de Brasília, tem um hospital aqui em Taguatinga, eu tava panfletando lá, né? E eu perdi minha carteira. Cheguei em casa, perdi a carteira e tal. Não é pelo dinheiro, não tinha dinheiro mesmo, não é pouco dinheiro, mas pelo documento, né? Sim, sim. E aí, do nada, uma pessoa, na época o Facebook estava em alta, a pessoa entrou em contato comigo pelo Facebook. Você perdeu, Thiago, tudo bem? Tudo ótimo. Você perdeu uma carteira? Eu, perdi, tá no lugar, eu achei. Aí, por coincidência, era uma vizinha minha, né? E eu fui lá buscar, falei, cara, como é que foi? Eu botei o teu nome lá, aí vi que tinha as conexões, você vê, ela deu um trabalho, foi atrás para devolver aquilo, que talvez para ela não tinha tanta importância, mas para mim talvez teria tanta importância. E é muito bacana de ver isso, porque é o natural. Eu era para ser o natural, né? Não era para ser diferente, eu sou honesto. Não, isso é natural. É natural. Isso é da essência, né? Natural. É natural. É isso aí que a gente se desconecta da essência divina. E aí, para poder como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo é algo bom ou ruim? Algo benéfico para mim, porque quando você faz isso, os dois ganham, né? O que ela fez não foi só benéfico para você, é benéfico para ela também. É um alinhamento no universo. Como que eu me pergunto, como que eu vou fazer isso? Usa a lei do contrário. Se fosse o contrário. Se fosse você, né? Qual o sentimento que eu ficaria? Qual atitude você tomaria, né? Qual a atitude que eu tomaria? Às vezes eu perguntava às vezes que eu trabalhava o período que eu trabalhei na rua com um policial, eu perguntava para ele, se fosse o contrário, outra pessoa fizesse isso com você, o que você faria? Eu mataria. Desse jeito. Se alguém te roubasse, você ia matar. Matava. Aí eu falei, então é isso que você quer que faça com você? Não. Só que aí essa é uma desconexão que tem. É você querer sempre ter vantagem em tudo. Algo, né? Não é assim que o universo funciona. Você precisa de se entregar e aí a gente volta para a medicina de novo. Eu conheço muitas pessoas, eu falo assim, as pessoas chegam para mim e falam assim, eu queria tomar a medicina. Eu falo, olha só. E muitas pessoas vêm com essa ideia de que vai tomar e vai simplesmente vai viver o melhor, o eterno. O eterno vai virar o eterno anjo. Olha só. Acorda, inocente. Primeiro, presta atenção. A medicina, e a gente precisa falar dela com muita seriedade, ela é como se você fizesse um exercício para academia. Coloca um peso lá, tu vai sentir dor. Mas o benefício que tem daquela dor é bom? É grande? É. Você vai viver mais. Verdade. Você vai ter uma flexibilidade maior de locomoção. Você vai conseguir caminhar melhor, você vai respirar melhor, você vai ter uma atividade sexual melhor, você vai ter todos os aspectos
por você só tá empurrando um pedaço de ferro. E esse pedaço de ferro vai doer. Você fazer uma restrição calórica, tudo isso é um desafio muito grande. E a mesma coisa na medicina. Você vai lá, lembre-se, o chicote você vai tomar uma chicotada. Só que aí as pessoas elas acham que isso ela não tem merecimento disso. Ela não merece tomar aquela chicotada. Por acaso nós vivemos num mundo que são anjos? Não somos. Todos nós temos vários desafios internos. Só cada um de nós sabemos quando a gente deita, coloca a cabecinha no travesseiro, sabe o que passa na nossa cabeça. E aí você não quer tomar uma medicina e não quer receber um aprendizado? Que professor é esse? Você só quer receber, só quer o benefício. Boa, né? Você só quer o benefício. O benefício ele vai vir, é natural. Mas tem um preço a se pagar. E a gente estava conversando até aqui um pouco antes. Os seus 5 anos que você tomou de medicina, você sabe o tanto que você sofreu, você pagou para você estar ali. Os meus 15 anos a mesma coisa. Teve evolução? Teve. Acho que é fato. Teve. Mas foi um preço a se pagar. Eu posso ter evoluído 0,001%, que é o que eu acredito que eu evoluí. 0,0001%. Mas teve um preço muito alto a se pagar. E as pessoas não querem pagar esse preço. Mas é um preço bom de se pagar, é bom demais. Vem pra cá, universo, como pode melhorar infinitas possibilidades. Quero mandar um abraço pessoal da Fraternidade 947, pessoal maravilhoso. Fraternidade 947, um som que toca no seu coração, meu jovem. Pessoal maravilhoso lá, medicina maravilhosa, um lugar espetacular, experiência única. Inclusive, já mando um abraço a todos os santuários de Brasília, o pessoal que trabalha com a medicina. Já convido vocês que queiram, né, conhecer um pouquinho dessa medicina sagrada. Procure um lugar seguro, pessoal. Pesquise, veja, busque referências, porque é uma experiência única e muito forte, né? Então tem que ser, sim, conduzida por pessoas que têm experiência, têm responsabilidade. Não vai na brincadeira, não. É algo ancestral, algo que tem ali uma carga de informação potentíssima, né? João, uma coisa que eu vejo que vocês trabalham lá no 947 é prosperidade, né? Sim. E aí eu percebo que as pessoas elas dividem prosperidade de espiritualidade, como não caminhassem junto, né? Fala um pouquinho sobre isso, meu jovem. Abre o Instagram, abre qualquer rede social e assiste um vídeo de uma pessoa no meio do lixo, uma pessoa passando fome, uma pessoa doente em cima de uma cama sem um apoio necessário, sem um apoio do próprio, eu não vou falar do Estado, mas um apoio que precisa, né, de um profissional que seja qualificado. Se isso é divino, o que não seria divino então? Seria o dinheiro, a prosperidade, o acesso a uma moradia de qualidade, o acesso a um prato de comida, um prato de comida. Isso seria o inverso? Só que assim, o que acontece? Ok, aí você fala, mas isso aí não é também lá desse jeito, porque se eu viver com o mínimo é suficiente. Tá, mas essa percepção de viver com o mínimo, ela é sua. Não quero pegar o que está dentro de você e colocar dentro das outras pessoas. Cada um tem um limite de conforto interno. Para mim, a minha percepção de conforto é uma mansão com piscina aquecida. É eu andar de helicóptero, eu viajar pelo mundo inteiro, eu ter acesso a isso. Você demonizar isso é você querer limitar o universo. Se o universo ele permite você tá sempre expandindo, né, a viver isso, por que e a gente volta para aquela mesma frase. Se existe, é criação do divino. E por que não você não tem o mérito de acessar aquilo dali? Você vai deixar de ser menos divino? Quer dizer então que o divino é você viver na pobreza? Você abrir mão da sua parte financeira para poder você se aproximar de Deus? Não é assim. E assim, né, João? Eu sempre falo essa frase, né? Jesus Cristo falou, né? Eu vim para que tenha vida em abundância.
Ele não falou vida mais ou menos, não é vida rala, não, vida em abundância, né? A gente começar a entender que o dinheiro é uma energia. E outra coisa, por exemplo, eu quero ajudar as pessoas. Se eu tenho mais, consigo atingir mais pessoas ainda, né? Então, se a gente começar a entender que essa prosperidade faz parte da vida. Você pode ser essa prosperidade e ser espiritualizado também. Uma coisa não anda fora da outra, né? Uma complementa, uma não anula a outra, né? Eu até comentei com você, que eu estava comentando com a minha esposa sobre esses dias, que tem uma passagem da Bíblia que Jesus foi almoçar, foi jantar na casa de alguém, e aí o cachorro estava comendo os restos ali, né? Ele fala, ó, maldiçoa aquela pessoa que vive de migalhas. E tudo que você for para pensar e ler sobre Jesus fala sobre abundância. Tudo, multiplicação, tudo, né? Tudo que ele encostou. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que Jesus, que veio como referência pra gente, ele encostou que não cresceu. Ele tirou a doença. Para você ter acesso à saúde, você precisa de ter profissionais qualificados, você precisa de ter o melhor que o universo tem para oferecer. E nós vivemos num mundo capitalista. E que bom que nós vivemos dessa forma. Porque você falar que você querer viver num mundo onde um não trabalha e o outro trabalha e os dois têm o mesmo direito, não faz sentido. Lógico que o sistema capitalista, ele, se a gente for aprofundar em relação a isso, ele não é caminho 100% correto, lógico, porque tem muita desigualdade. Só que essa responsabilidade a gente precisa de tirar do Estado. O que nós temos feito no nosso dia a dia para poder a gente reduzir essa desigualdade? Às vezes você passa um morador de rua, o cara pede um prato de comida para você, pede uma marmita, então compra ali um litro de leite para mim. Aí o que você faz? Não vou comprar porque ele vai trocar por droga. Ou então não vou comprar porque ele vai pegar isso aqui. Tá. Essa é uma percepção sua. Não é uma percepção dele. Pode ser que para ele, aquilo ali seja a salvação. Você fazer o julgamento, você vai diminuir de novo. Estenda a mão e fecha os olhos. A gente está muito acostumado a querer colocar a culpa nos outros. E até na fraternidade a gente fala muito disso. Pare de buscar culpados. E outra coisa, eu acho que é importante a gente deixar registrado aqui, sempre assim, fazer esperando o retorno, né? Porque a gente sempre quer fazer algo, o que eu vou ganhar com isso? Cara, às vezes você não vai ganhar nada, mas só em aquele ambiente estar melhor, né? Eu falo porque eu atuo como síndico, né? Alguns condomínios, e às vezes a gente faz algumas adequações ou melhorias que a pessoa fala, isso não vai me atingir. Mas tudo bem, é coletivo, decidiram assim. Mas vai te atingir, você acha que não. Porque se a gente fizer uma melhoria no condomínio, vai valorizar o ambiente, vai valorizar os apartamentos, ou seja, vai te atingir indiretamente, mas vai te atingir. Tudo que você faz vai te atingir. Você vai ter esse retorno, né? Você falando de condomínio, a gente pode trazer realmente essa percepção para as outras pessoas entenderem isso, que você mora num condomínio, é uma atmosfera, é uma energia que ela está trabalhando ali. Você divide energia com o seu vizinho. Uma parede ela não vai limitar essa divisão de energia, de conexão ali. Se você está num ambiente onde existem pessoas insatisfeitas, é um ambiente doente. A energia é baixa, né? Para ela, a pessoa chegar e falar que isso não é benefício para ela, ela precisa de entender que ela tem que estar num ambiente feliz. Eu falo que quando eu morava numa cidade, um assentamento popular que era aqui em Brasília, que não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha asfalto, não tinha nada. E hoje, depois de 4 anos que eu tô morando no bairro Nobre de Brasília, a conexão, a frequência é totalmente diferente, meu irmão. A minha mentalidade, ela multiplicou infinitamente só por eu ter pessoas ao meu redor com a mesma frequência. E aí eu volto nos locais que eu morava antes, aquelas pessoas elas permanecem lá do mesmo jeito. E se você chegar para você oferecer um benefício para elas ali, vamos fazer plantar umas árvores aqui, vamos fazer, não vai me beneficiar, então não estou preocupado com isso. Se desconecta do divino. O divino é o quê? É você viver em paz, em harmonia, em felicidade. Prosperidade, né? E tem pessoas, o Pablo Massal, por exemplo, ele morava em Goiânia, já estava milionário. Ele foi pra onde? Alphaville. Por que ele foi pra Alphaville? Por que todo mundo corre pra Alphaville? Frequência, energia.
Já ficou muito provado no universo que isso já existe. Não precisa nem falar mais disso. Virou clichê já essa questão de energia. A pessoa que não acredita nisso, ela tá 1 trilhão de anos atrás. Joga fora o celular. Exatamente. E deixa. E eu não liga a televisão. Sim. E assim, cara, a pessoa que não acredita nisso, eu não compensa nem mais gastar energia com essas pessoas. Porque a gente explicar o óbvio, né? Explicando o óbvio. Que nessa essa pessoa que falou isso pra você, não vai ser meu benefício. Infelizmente, esse condomínio ele vai permanecer do jeito que ele é, o pior. Exatamente. É porque é aquelas pessoas, né? E assim, pessoal, acho que é bacana, né? Igual nesse caso desse condomínio, tinha uma situação que não tinha local para as crianças brincar. Mas tinha um parquinho público na frente. Falei, cara, vamos fazer um mutirão e vamos arrumar. Mas todo mundo vai usar. Pô, velho, não tem outro jeito. O Estado. Falei, gente, é sobre você, gente. Prosperidade é sobre movimento constante na linha correta. Então você tem que fazer o movimento. E outra coisa, se você é próspero, vai ter abundância mesmo. As pessoas vão usar mesmo. Porque é sobre isso, é sobre abundância. Não é sobre você ter para você ali, não, é para todo mundo ter. E aí quando a gente fala prosperidade, não é só sobre dinheiro, é sobre conhecimento, sobre pontos de vista, sobre oportunidade, porque vai gerando, você vai abrindo um leque, vai abrindo, são infinitas possibilidades, né? E aí, quando você está nesse fluxo da prosperidade, é sobre isso. É sobre essa abundância de você também gerar para o outro as oportunidades. Se o outro quiser, ok. Se não quiser, mas tá ali, mas qual bacana? Eu desfrutei. O que adianta, cara, você ler um livro e ficar só para você? O mais gostoso é te falar sobre o livro, então empresta ele, cara, para outra pessoa conhecer também e vocês conversarem sobre esse livro, né? É sobre compartilhar também, né? A abundância é sobre compartilhar. Conhecimento sem sabedoria é como se fosse uma espada afiada na mão de uma criança. Verdade. Não serve pra nada. Isso aí que você falou das pessoas que elas não olham pra... Elas olham só pra si. A gente tá vivendo numa sociedade que as pessoas, elas... Eu, na minha percepção, já falei isso pra você. A gente tá crescendo muito. A gente cresceu muito. Aí teve pessoas que tá numa situação extremamente inversa da minha. Ela fala assim... Não, mas você vê desse jeito porque você tá inserido nesse ambiente. E eu concordo. O universo, ele vai te proporcionar o que você quiser. Mas aí a pergunta seria, eu me inseri nesse ambiente, né? E assim, com total respeito às pessoas que não têm acesso. Porque romper essas camadas realmente é um desafio muito grande. Não tô romantizando. É mais fácil ficar parado, né, João? Mais fácil, mas eu não tô romantizando a dor de ninguém. Nós vivemos num país, num ambiente que tem muita abundância. A gente tem a escolha, ainda tem nossa liberdade pra gente decidir o que a gente quer. Só que não tem como a gente falar dessas questões tão profundas quando nós vamos para um país que não tem recurso nenhum. Que aí a dependência são de pessoas que estão governando aquele local. Aqui também a gente passa muito por isso. Eu não vou tirar o Brasil dessa história, porque se você precisar de saúde, atualmente no nosso estado, a gente não tem acesso. É complicado, né? Não teve nenhum governador até hoje que passou que conseguiu resolver essa questão. Mas a gente não pode se prender a isso. A gente tem que usar os recursos que a gente tem e sair daquilo dali. Eu não sou exceção, porque tem gente que fala mas você é exceção. Não sou exceção. Eu sou regra. A exceção é você ficar parado e não se movimentar. O universo, ele é movimento. Tudo está em movimento. Você coloca um microscópio aqui, vai estar em movimento. Tudo vai estar, essa mesa, tudo está em movimento. Se você não está acompanhando esse fluxo, o errado quem está é você. E esse erro, quem vai pagar é só você. Isso que é a parte mais gostosa, mãe. É seus resultado, alta responsabilidade. Então é o seguinte, já não carrega essa culpa de não se inscrever. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe. Vamos propagar a boa nova. A melhor forma de propagar a boa nova é com informação. Passe para uma pessoa, seja bondoso espiritualmente e compartilhe esse vídeo aí. Quem está na rede SPTV, muito obrigado pela nossa audiência aí. Toda quarta-feira,
das 19, 20 horas, de expandir a consciência aqui na rede SPTV. Quero mandar um abraço novamente pro pessoal da Fraternidade 947, o som que toca no seu coração. 947 no Instagram, escreve 947, que é um trabalho maravilhoso que o João faz com o pessoal lá, com a medicina da floresta. João, fala outro tema também que é importantíssimo aí, que é mais requisitado, vamos dizer assim, né? Relacionamento, né? E eu já quero deixar aqui um salve, que é o seguinte, pessoal. O João já fez mais de 1.200 atendimentos, o cara é especialista em relacionamentos. É bom falar sobre isso, porque o cara não tá falando o que ele acha, não. Ele estudou e botou em prática isso aí, né? João, qual é a maior demanda que aparece para você lá nos seus atendimentos, cara? A maior falha do ser humano, relacionamento, primeiro de tudo, relacionamento a gente precisa de entender que ele tem um prazo de validade. Pode ser o prazo de validade da morte dos dois, os dois morrerem, né, ficarem para sempre. Até o final da vida. Até o final da vida. É um prazo, eu tô falando de prazo, eu não tô falando que a sua relação pode acabar amanhã. Também pode acontecer isso. É verdade, tá sujeito, né? Só que esse prazo de validade, quem vai definir é o casal. Não tem como você falar de relacionamento falando só de um. É o casal que vai definir esse prazo de validade. E as demandas que eu recebo lá, inclusive, eu não posso citar o que eu recebo lá, mas eu vou dar um resumo, porque isso é uma coisa bem genérica que a gente está acostumado a perceber no mundo. Não vou falar do meu trabalho em si, eu vou falar do que a gente observa fora. As pessoas, elas se separam e aí elas entram em colapso. Elas adoecem, elas matam. O índice de feminicídio ele é altíssimo. Verdade. Por que isso acontece? Porque as leis, elas não têm essa proteção, porque o que está acontecendo? O Estado não protege e tal. O Estado tem a parcela de culpa deles, tem tudo, mas vamos esquecer esses outros detalhes e vamos olhar para dentro de nós. A principal ferramenta que você utiliza para você sair de uma relação, que eu já falo logo assim, vai separar? Principal ferramenta para você sair de um relacionamento e não entrar em colapso é você investir em você mesmo. Porque se você não investir em você mesmo, você vai se deparar com um ambiente que você não está preparado para lidar. Se você não investir na sua mentalidade, no seu financeiro, no seu físico, na sua aparência, se é isso que você coloca como um parâmetro que você vê para poder você ficar bem, porque cada um vai definir um parâmetro. Às vezes, a pessoa ela precisa estar financeiramente bem para poder ela viver a vida dela. E aí, às vezes, a pessoa se prende numa relação por conta do financeiro. Então, qual é o principal ponto específico? Investe em você. E aí, eu estou falando de término. Mas se você investir em você, bem provável que você não vai terminar. Estou falando de você. Esquece a outra pessoa. Porque se os dois investirem neles mesmos, vai viver uma relação boa. Investe no seu profissional, investe no seu físico e espiritual, alinha tudo e segue a vida. O grande desafio é justamente esse. Eu atendi, assim, quase todos os pontos a gente atende a questão da pessoa ter se matar por conta de término de relacionamento. E aí você vai ver o histórico da pessoa, ela tem várias falhas. Você é muito raro, eu já atendi casos o cara tá super bem em vários pontos, só que ele negligencia um. Negligenciou um, irmão, a probabilidade dela não sair bem da relação é muito grande. Negligenciei aqui o espiritual. Financeiramente, já atendi o cara financeiramente bem, profissionalmente, família estruturada, tudo ótimo. Espiritual não estava bom. E aí foi lá e cometeu um ato contra a vida dele. Porque negligenciou um. Então, se você quer terminar uma relação, a primeira coisa que você faz, sabe o que é? Não termine. Invista em você. Investe em você e observa. Para depois você tomar uma atitude. Porque você tem que sair bem. E assim, né, eu acho que é interessante até porque para não ser tomado decisões na base da emoção, né, cara? Uma coisa baseada em a razão mesmo, né, de entender, compreender. Porque assim, às vezes a gente não para avaliar a relação, por exemplo, no sentido, tá ruim, não sei quando você tocou, não, peraí.
teve momentos também que foram legais. Vamos ver essa balança, né? Como é que tá? Porque talvez não é tão verdadeiro conosco mesmo. Porque nós, o que eu preciso melhorar, né, para que aquela situação mude também. Eu achei interessante você falar, né, investir em você, porque se você vai evoluindo como ser humano, automaticamente também as suas atitudes com você e com o outro vai ser diferente. Então, o resultado também vai ser diferente, né? E aí, fazendo um gancho, né? Minha esposa está lendo um livro do Osho que ele fala uma coisa interessantíssima, que ele fala do eu. Cuida do eu para ter os melhores nós. Só que a gente percebe que as pessoas focam no nós e esquecem dos eus. Exatamente. Justamente é a falha que as pessoas têm e é a hora que a pessoa entra em colapso. Porque ela investe muito no nós. Às vezes a pessoa ela se anula para o nós, que é uma terceira pessoa. Nós. Porque assim, relacionamento tem você, tem a outra pessoa e tem um terceiro. O terceiro é o quê? O nós. Se você investir só no nós, quando você na realidade você não precisa nem de terminar. Se você ficar investindo só no nós, você vai se anular. E aí a outra pessoa automaticamente ela já não vai querer você. Verdade. Porque ninguém quer uma pessoa que não cuida de si. Essa é a realidade. Não faz sentido, né? Ninguém quer. Se você não está investindo em você, sinto lhe informar. O seu prazo de validade de relacionamento, ou ele já aconteceu, já não existe mais uma relação, ou não vai existir bem futuro. É um caminho que não tem pra onde correr, pô. Você não investiu em você. E é bacana porque faz um link que a gente começou falando no começo, né? Do divino interior que está dentro de você, né? Ele só vai aparecer ou vai brilhar cada dia mais quanto mais eu me conheço, né? Que para mim, igual eu falo, sempre eu gosto de repetir sobre aqui, o estado consciente para mim é quando você toma atitudes que vão ser uma contribuição para você. Mas aí você precisa estar bem alinhado com você mesmo para você entender o que vai ser melhor para você. E aí você faz aquela escolha, pô, vou pra academia que é melhor, vou me alimentar da forma melhor, pô, vou estar em ambientes melhores também, porque se influencia bastante também. Então você fazer escolhas que vão fazer mais sentido e vão trazer um benefício maior para você. Eu acho que é muito bacana isso, que eu acho que a melhor forma da gente viver a vida na sua plenitude é isso, é olhando para dentro, cara, não é para fora, é para dentro. É curando os seus demônios, é indo na escuridão da treva da sua alma para você poder dar luz a isso, né? Eu acho que eu estava assistindo uma palestra do Hélio Couto, ele falou sobre isso, que os caras que realizaram grandes coisas são egos grandes mesmo. Porque senão o cara não tinha realizado, porque o ego pequenininho não vai querer fazer nada, né? Então quanto maior o ego, maior a realização. Por quê? A busca dessa melhoria, a busca de melhorar, a busca de transformar, né? A busca de fazer sempre o melhor que vai ser para você e para o outro também. Né? E assim, isso já falava há muitos anos, cara. A melhor forma de você amar alguém é sendo egoísta com você mesmo. Nesse sentido, de você se priorizar. Porque se você tá bem, cara, você vai entregar o melhor pro outro. Né? Uma pessoa que tá doente não cuida de outro doente. Alguém tem que estar bom para cuidar um do outro, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu falo que o Hélio Couto ele fala sobre muito isso também. Sobre essa parte, só que eu falo de outra forma. Melhor caminho para você ter uma relação boa, você fala assim, cara, tem uma relação de excelência. É a seleção. A pré-seleção é o que vai definir o jogo todo. E aí a gente acaba levando a nossa vida na emoção. Às vezes a gente vai fazer um investimento de conhecer uma pessoa e a gente olha só pra beleza. Ou então a gente olha só pro financeiro. E aí essa moeda que a gente foca muito, a gente foca tanto, é que nem aquela cavalo. Como é que o cavalo anda? Se ele olhar pro lado ele fica doido. Então ele anda travado aqui, né? Eu falo que na polícia é a visão de túnel. Você esquece tudo ao seu redor e você foca naquilo dali. E aí você focou na beleza. E aí você ficou preso àquilo dali. Aí você começa a se relacionar com a pessoa, só que você vai começar a sentir a falta das outras. Ou então você foca no financeiro e você vai esquecer. Então assim, o segredo é equilíbrio, né? Pré-seleção, equilíbrio. Só que a pré-seleção, uma coisa que ele fala, e eu trago muito isso, que a gente negligencia muito, porque
no mundo que a gente vive é muito sexual, é muito carnal, assim. A gente leva muito pelo espírito da carne. Para você encontrar uma pessoa de alto valor, você tem que encontrar uma pessoa que ela seja sua amiga. Porque o sexo pode ser gostoso tanto que for. Uma hora ele vai dar uma esfriada, natural. Financeiro, em algum momento você vai chegar no seu patamar, você vai ficar tranquilo. Ou vai passar por alguma crise, vai passar né? por alguma crise. Faz parte. Os filhos, se você for constituir uma família, ter filhos, também eles vão ficar ali. Os seus amigos, eles já não vão existir tanto quanto antes, porque quando você se une a uma pessoa, os seus amigos eles vão começando a ficar mais de lado, é natural. É normal. A constituição de uma família é uma constituição solo. É você e a outra pessoa. Você e a família dela, você e a sua família. E aí, se você não encontrar uma amiga que você possa conversar, que você tenha os mesmos gostos, os mesmos desejos, você, eu gosto de ir pro cinema, a pessoa não gosta de ir pro cinema. Eu gosto de ouvir tal música, a pessoa não gosta de tal música. Lógico que a gente tem que viver as desigualdades também. Mas essas desigualdades pode ser muito gritante, não né? pode ser gritante. Aí, é sobre conviver, né? Conviver. Tem atendimentos que eu faço lá que eu assim, meu irmão, o que é isso? E assim, um outro ponto específico para poder você manter uma relação, que esse é o, assim, depois você fez a pré-seleção. Pô, encontrei a mulher, o homem aqui que é do jeito que eu queria. Ok. Só que não é suficiente. O segredo dessa história toda são as regras do jogo que você escreveu. Você e ela, não tem um nós? A gente tem um contrato. Como é que você redigiu esse contrato? O contrato é que a nossa relação vai ser monogâmica. É eu e você. Ok, então. Aí o que acontece? O tempo vai se passando e esse contrato ele vai sendo desfeito. Não tem como você manter uma relação se você não ter os mesmos moldes que ela foi do início. Porque ninguém vai mudar esses acordos no meio do caminho. Vai ter conflito. É justamente isso daí. Existem cláusulas contratuais que não tem como você revogar, não tem como você mudar. E aí, o papel da mulher e do homem, aí eu falo de energia sexual masculina, feminina, precisa ser muito bem definido. A mulher ela precisa de entender o papel dela e o homem precisa de entender o papel dele. Os dois têm igualdade na relação, mas são diferentes. Precisa de entender isso, compreender. Não tem nem melhor nem pior. Eu falo que a nossa vida... Nem mais nem menos, né? Tem. Acredito que todos que estão assistindo esse vídeo têm uma questão mais espiritualizada e aí nós temos a liberdade de falar isso. Eu vim nessa carapaça de homem. Eu vim com energia masculina. Eu posso vir na energia feminina depois. Mas o que predomina é a minha energia masculina. Que é a energia de execução. A da mulher, criativo, colo. Você pega pela própria biologia. Quem é que dá peito para a criança? A mãe. A mulher, você vai dar peito pro filho? Não tem como. E o que é isso? O colinho. Ele vai ter aquele afago. Isso é natural. Deus criou a gente desse jeito. Aí, sabe o que acontece? No meio da relação, o homem ou a mulher começa a testar o outro na parte da energia sexual. Que é a forte. É o que vem aqui, da nossa base aqui, ó, do nosso cérebro aqui, ó. Que é o que movimenta a gente. Aí a mulher testa o homem. Aí ela vai lá, começa a usar a buscar validação externa masculina. Começa a expor, por exemplo, o corpo dela, o homem é a mesma coisa. E aí... Os dois, né? Ficam testando o outro, né? Começa a testar. Tô dando um exemplo dessa questão de expor o corpo, de querer uma validação externa. Aí você vai testando a relação. Aí o contrato, aí eu falo assim, ó, é que nem no condomínio. Você só pode entrar por esse lugar aqui. Aí, daqui a pouco vem um rasga a grade e entra porque ele quis entrar por ali. Aí você vira pra ele e fala assim, irmão, olha só, o caminho que você tem que ir é por esse daqui, ó. Aí a pessoa vai lá e rasga de novo aquele caminho. Chega um ponto que ou você define esse contrato 100% e
dispensa essa pessoa, porque no condomínio é assim, se a pessoa não está apta... É o antissocial. A pessoa, se ela não está apta às regras do condomínio, o que ela faz? Convidado a se retirar. Convidado a se retirar. E aí é justamente o que dá conflito na relação, é isso. Você fala, o caminho é esse daqui, ó. O acordo não é esse caminho aqui, né? Não, né? Aí a pessoa fica indo pro outro caminho. E aí você falando, aí acaba que o que acontece? Aquele caminho começa a virar regra para outra pessoa. Porque você permitiu que aquela pessoa fizesse aquilo com você. É que nem relacionamento abusivo. O homem e a mulher... Pequeno, né? Começa o psicológico, né? Começa a gritar com você. Começa a ser agressivo com você. E você, olha, não é assim. Você conversa, explica, não é esse caminho. Ok. Depois de novo. Aí o que vira uma rotina, um hábito. Aí aquele contrato que tava lá. Não agredi. Nenhum, né? Não tem mais aquilo dali. E eu falo que é que nem um jogo de cartas. All-in, tudo ou nada. Qual é o segredo de você resolver um conflito numa relação? Você joga pro tudo ou nada. Você chega e fala, olha só, tá acontecendo isso daqui. Se a gente não corrigir, cada um no seu canto. Não faz sentido, é uma questão contratual. A relação é algo contratual. É um contrato que a gente faz. É um contrato espiritual, é um contrato físico, é um contrato mental, é tudo. É o ponto ápice da nossa vida é quando a gente escolhe uma pessoa para poder ficar com a gente. É muito surreal isso. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Abre uma empresa. O que você viaja, um pulo de paraquedas, não sei o que lá. Isso não vai ser tão importante quanto você encontrar a pessoa do seu lado. Faz um filho. Não vai ser tão importante quanto você na hora de você decidir a pessoa do seu lado. Porque o filho ele vai ter a vida dele, ele vai partir, né? Agora, você, o seu interior e a outra pessoa que é o nosso, se não tem uma seleção boa... Dois adendos, gente, do ponto de vista, que é importante, né? Às vezes também está buscando algo que você não é. Lembra que é ressonância. Eu vejo o que eu sou. Então, primeiro seja para depois ter. Eu lembro que uma colega minha, né? A mulher procurou, eu quero um cara assim, assim, assado. Ela falou assim, e você é assim? Não, como é que você vai querer? Então, que a gente tem que aquela característica que a gente busca naquela pessoa, que a gente tenha essa característica. Hoje, pelo menos, esteja trabalhando na gente isso aí. Né? Quando você falar, o cara que a pessoa daquele jeito, você é desse jeito, porque lembra que o mundo é essa ressonância, o que o outro é eu. Estou ressonando o outro, né? E outra coisa, acho que é muito bacana e é importante, infelizmente a gente não é educado para isso, né, hoje, é o que você falou, escolher uma pessoa, essa pessoa é um parceiro de vida. Por isso que eu acho que é importante que você fala da seleção. Gente, não tem nada de errado, não. Que tipo de pessoa você quer? Né? Como você se visualiza com aquela pessoa daqui 50 anos, daqui 30 anos, viajando, vivendo o dia a dia, porque é pra vida. A gente não se relaciona com alguém pra cá, quer largar a mãe, isso não existe. Né? Ninguém casa pensando em separar. Sim, ninguém pensa. Então, assim, você pensa que em algo que alguém que vai te acompanhar na vida, nos momentos bons, nos momentos talvez não tão bons, nas decisões, de experienciar isso aqui também. Acho que é uma reflexão muito boa pra gente levar, pra gente poder pensar sobre isso, né? Refletir sobre isso mesmo, né? E eu acho que um ponto importante que o João falou que é bacana, eu vou frisar novamente: invista em você. Acho que a melhor prova de amor é quando você investe em você mesmo, porque você vai estar melhor, você vai estar mais consciente, vai tomar atitude que vai ser melhor para você e para o outro também, automaticamente, né? Então, eu acho que é muito bacana. E estou na reta final do nosso bate-papo. Queria ter mais tempo, João. Fica o convite de você voltar aí. Já quero novamente mandar um abraço pro pessoal da Fraternidade 947. O som que toca no coração, galera. Bacana pra caramba. Pessoal, segue, escreve 947, tá aparecendo no pé do vídeo. Quem tá nos assistindo pela rede SPTV, vai lá no YouTube, veja o reprise lá. Vou colocar os contatos do João. O João é terapeuta aí, ele trabalha com a medicina da floresta também, num lugar maravilhoso. Falo porque eu frequento lá, conheço o pessoal. É uma vivência única, diferente de tudo que falo para vocês, porque eu já vivi muita coisa e lá é muito bacana, muito agradável, muito próspero, abundância, né? João, fica à vontade, meu jovem, suas considerações finais. Irmão, essa questão de relacionamento às vezes eu não gosto nem de entrar, porque fica muitas coisas para poder a gente ajustar. Você ajustou algumas. Fica o convite pra você voltar a falar só de relacionamento. Você ajustou algumas aí, porque não existe ninguém perfeito, né? E as considerações finais, né? Eu quero agradecer novamente pelo convite.
e a todos vocês que ficaram até agora. E falar que a gente precisa de respeitar o nosso processo e ter um cuidado muito grande com a gente, porque tanto nos relacionamentos quanto na própria medicina, entender que esse processo evolutivo, ele não é um processo que tem que ser agressivo. Tem que ser um processo que você se sinta bem, que você se sinta tranquilo. Relacionamento é a mesma coisa, que 90% tá parado nesse degrau. Cuide de você. Você falou aí, então assim, a palavra final é cuide de você. Não tem muito o que a gente trazer aqui devanear, né? Não tem, assim, a gente fica assim, mas aí, então eu vou selecionar uma pessoa que não sei o que é lá e tal. Se você cuidar de você, é suficiente. É o que a gente espera de você, o que o universo espera. O que todo mundo no mundo espera de você é que você cuide de você, meu irmão. Ninguém tá esperando nada mais além disso. Pare de criar expectativas nas pessoas. Olha pra dentro de si e cuida de você que tá maravilhoso. E eu lembrando da nossa colega lá de fraternidade, né, a Paloma, né? Sim. Falando da constância, né? A constância não é essa linha reta, né? É você cair, entender e voltar de novo. E continuar, né? É um processo evolutivo, gente. É uma caminhada que você faz com altos e baixos, né? E assim, uma coisa importante, pessoal, seja mais bondoso que você, mais amoroso que você, se perdoe, se ame, faz parte, tudo é contribuição. João! Fala aí qual é o Instagram lá do 947. Se alguém quiser participar, quem quiser experienciar a medicina da floresta, quem quiser fazer algum atendimento com você. Você que tá saindo no curso aí, né? Logo. Sim, sim. A fraternidade só entra através de convite agora. Olha, coisa boa. Não tem mais convite aberto ao público. Só Que entra bom. quem recebe convite de membro. E sobre consultoria comigo, tem consultoria, só que é limitada também. Eu entendi e eu falo isso para todos vocês. Valorizem o trabalho de vocês. Quem vai definir o preço, o custo, é o trabalho que vocês fizeram antes de tudo isso. Verdade. Você que vai definir o valor de tudo. Então, Só eu sei o que eu fiz, né? O que eu estudei de conhecimento, tudo, né? Se quiser, quem quiser ter uma consultoria, alguma coisa, tem lá no 947, no próprio Instagram, né? E a pessoa me encontra lá. Mas é o que eu falo, né? Nós não estamos procurando ninguém. As pessoas que têm que encontrar a gente. A gente parou de procurar. Eu não tô procurando mais Chega ninguém. que tem que Você chegar, tá procurando alguém? Eu não tô. Eu também não. A gente parou de procurar. Por quê? A gente já demonstrou o que tem para ser feito. Quem quiser vir e participar será muito bem-vindo. Mas nós não gastamos mais energia para que as pessoas... A escolha do outro, né? Lembre-se, Sim. tem a pílula vermelha e azul. Qual você quer tomar? João, vamos lá então, pergunta final? Tá preparado para pergunta final? Vai. Vamos lá, João, amigo da hora. E fala isso, pessoal. O João foi um achado 2024 para a vida. Um ser humano fantástico. Quero mandar um abraço à sua mãe, pro seu filho, sua esposa lá. E todo mundo da fraternidade também tem um carinho imenso. Um ajudando os outros. Vamos lá então, ó. Recíproco, irmão. Recíproco. Vamos lá então? Ó, pergunta final é, João. O universo, como pode melhorar? Como ele pode melhorar? Invista em você. Cuide de você. Eu tô aprendendo o máximo possível a minimizar as minhas palavras. E eu sugiro isso a todos que estejam ouvindo isso. Fala menos e faça mais. Seja ao invés de falar. Seja mais do que falar. Jesus, ele... Atos, né? Jesus não é falar. Jesus é execução. O universo, ele trabalha através de execução. E se você ficar parado, refletindo demais, é o que eu falo até a própria medicina, às vezes as pessoas se perdem nesse caminho. Eu vou ficar muito, vou tomando medicina, aí volta para aquele filme A Origem, por exemplo, que a pessoa fica presa. É verdade. Naquele universo se cria um outro mundo do outro lado. Não é desse jeito. Então só cuida de você. Eu não tenho muito o que... Bom demais, galera. Isso sim, foi mais uma edição do Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, fui!